Olá, olá! Domingão, 21 de maio, fechamento da sétima rodada da Série B do Campeonato Brasileiro, mais um SFP na área, Sociedade de Futebol e Pitaco. Eu sou o Bruno Félix. Antes de mais nada, curta, comente, compartilhe. Já deixa aí teu dedo aí no teu joinha no like e se inscreva, nos ajude para que a gente continue aqui todo dia falando de futebol com você. Vinícius Alexis, vamos falar, daqui a pouquinho a gente vai dar os palpites e as dicas. Vini, vamos falar sobre esse fechamento de rodada com Chape e Juventude, Criciúma e Ceará, Ponte Preta e Guarani, o derby de Campinas e CRB contra o Vila Nova, né? Criciúma, Guarani, Vila Nova, equipes que estão aí nos primeiros nas seis primeiras posições da competição. O Juventude que vai decepcionando, por enquanto, na penúltima colocação. E um clássico de Campinas, aí, um clássico de opostos, né? O Guarani na quarta posição, podendo encostar na liderança, e a Ponte na zona do rebaixamento. Vini, vamos começar pelo. Vamos começar por Chape e Juventude, vai. Que é o primeiro jogo, que é o da manhã desse domingo. Bom dia, boa tarde, boa noite, Bruno Félix, a todo mundo que nos acompanha, nos prestigia, nos ama, diz que nos odeia, mas assiste todos os nossos vídeos. Finalizando a rodada da Série B nesse domingo, jogos interessantes, poucas coisas óbvias, a não ser que menos de 3,5 estava em cima para os 4 jogos, Bruno Félix. Apenas que menos de 3,5 simples paga pouco, mas a tendência é de uma rodada de jogos ali com menos de 4 gols, né? Então, aposte nisso que você tem grande chance de sucesso. A Chapecoense, né, o 4-1 contra o Avaí foi muito circunstancial, a gente já falou sobre isso em outros vídeos, né, da rodada passada, que foi basicamente o jogo, esse e o do Novo Horizontino foram os únicos jogos que a gente não conseguiu acertar o prognóstico, porque a gente falou de menos 3,5 e o menos 3,5 acontecia até os acréscimos, o Chapecoense fez 2 gols nos acréscimos e venceu o Avaí por 4-1. Mas vamos ser mais diretos nesse aqui. Chape e Juventude, Vini. Chape ou empate menos 3,5. Chape, um empate menos de 3,5 é um bom palpite. Eu acho até que a Chape tem grandes chances de ganhar a partida. Mas como você gosta de ser conservador, vamos na dupla hipótese. 1,20 paga a Chape o empate, com o menos de 3,5, com menos de 4 gols, fica 1,47. Se for menos de 2 gols e meio, menos de 3 gols, paga 1,86. Mas você falou que aí o menos 3,5 com a chance dupla dá 1 e quase 1,50 já, né? 1,47. Já é uma boa odd para ir no menos 3,5 numa Série B que geralmente, já desde o ano passado aí, menos 2,5, menos 3,5 paga menos porque muitos jogos tem poucos gols. Criciúma e Ceará, um jogo interessante. O Ceará vem de vitória, mas não está numa boa fase. Tem apenas a 13ª posição. São só 4 gols marcados em 6 jogos. São 8 sofridos contra um Criciúma, que é o vice-líder. Né? Que é um vice-líder. Então, interessante do ponto de vista para ver como vai se portar o Ceará, se vai conseguir fazer um bom jogo contra um time que luta lá em cima e fora de casa, ou se vai ser o Criciúma realmente vencendo num jogo que é favorito, com 14 pontos na vice-liderança, pode até, dependendo do... Porque a gente está gravando na sexta, né? Então, pode ser que o Criciúma até tenha a chance de assumir a liderança se o Vitória não vencer na rodada. Vini, para esse Criciúma e Ceará, Criciúma ou empate mais 1,5? Cara, eu vou te dizer que eu confio muito na vitória do Criciúma e para mim me olha um pouco de ajustada pela boa fase de um e pela fase ruim do outro. Então eu ficaria com uma vitória simples do Criciúma que está pagando 2,15. Nossa, O que para mim é uma não tinha... ótima odd. 1-0 resolve a parada. Aí na dupla hipótese, Criciúma empate paga 1,28, com o mais de um gol e meio paga 1,75. Que que é é uma boa. menos, mas é menos do que pagar só a vitória simples. O Sim, mas é menos um. de 2 gols e meio, menos de 2 gols e meio, paga 2.
Menos de 3,5 gols e pagar 1,57. Bom, então vamos fechar aqui em dois palpites. Um mais ousado, vitória cravada do Criciúma, com uma odd acima de 2. E o mais 1,5 com dupla chance, né? Vitória do Criciúma, um empate mais 1,5, ou seja, 1-1, 2-0 também já resolve, pagando quase 1,80, tá? Então, são as duas hipóteses aí para o Criciúma, favorito na rodada, podendo assumir a liderança. E vamos para o terceiro jogo. Aí é o clássico de Campinas, né? Ponte e Guarani. A Ponte vem de derrota para o Londrina. Está precisando urgentemente se recuperar. Tem a 17ª posição com uma vitória, 2 empates e 3 derrotas. Marcou apenas 4 gols nessa Série B, a equipe alvinegra, com 9 gols sofridos, mais de um gol por jogo aí sofrido. E o Guarani, que sofreu apenas 4 gols em 6 jogos, marcou 10. Tem 4 vitórias, 2 derrotas. Clássico, né, Vini? Clássico na casa da Ponte. Jogo que promete, né? Provavelmente será um jogo mais tenso pelo momento da Ponte, pressionada. O que dá pra gente ir nesse daqui, hein? Cara, assim, eu acho que clássico o melhor time é favorito. E o melhor time no começo da Série B, o time que joga melhor, o time que cria mais oportunidades, os números provam isso, é o time do Guarani. O Guarani, para mim, é melhor do que a Ponte. Mas o que eu acho que é mais provável de fazer, se você não quiser cravar um Guarani ou um empate, por exemplo, uma chance dupla, é um jogo com cara de poucos gols. Uma opção para mim é menos de 2,5 gols pagando 1,60. Eu acho que é uma boa odd, é uma odd bem possível. Ou então, se você quiser, ir na chance dupla, Guarani ou empate pagar 1,60, É que bastante. é ótimo por si só. E com menos, por exemplo, de 3,5 gols, pagar 2. E para mim é excelente. Guarani ou empate menos 3,5. Pagando 2. É uma boa. É uma boa. Bom, então vamos deixar aí. Vamos deixar aí essas duas hipóteses, né? Guarani ou empate. Guarani favorito, eu também acho que o Guarani não perde pelo momento. Guarani ou empate ou Guarani ou empate menos 3,5. Só na chance dupla já pagam em 60, com menos 3,5 pagando 2. Numa múltipla fica bom. E Último só pra você ter jogo, ideia, a vitória da Ponte paga 2,10, o empate paga 3,20 e a vitória do Guarani paga 3,80. E eu acho que até domingo essa odd vai mudar, viu? provavelmente. CRB e Vila Nova, Vini. O CRB que vem de vitória surpreendente fora de casa contra o Novo Horizontino. Não faz um bom início a equipe alagoana. São apenas 3 gols marcados. Tem um jogo a menos, o CRB tem 5 jogos, mas são só 3 Tem um gols jogo atrasado marcados. contra o Sport. Isso. Tem 3 gols marcados apenas em 5 jogos e 5 sofridos. Venceu por 1-0 a equipe do Novo Horizontino na última rodada. Se não tivesse vencido, se tivesse dado o óbvio ali, que parecia o óbvio, o CRB seria vice-lanterna, né? Enfrentando aí a equipe do Vila Nova, que em contrapartida faz um campeonato melhor. São 3 vitórias e 2 empates. Ainda não perdeu a equipe goiana, né? Por enquanto, sem derrotas, Criciúma, Atlético Goianiense e o Vila Nova, com 11 pontos, podendo entrar no G4 aí. E isso que o Vila Nova também tem um jogo a menos, né? Então, Também contra o Sport. isso. Vila Nova, mesmo fora de casa, favorito, né, Vini? Não é o que dizem as casas de aposta. 2,30 para o CRB, 3,10 para o empate, 3,40 para o Vila Nova. E aí eu confio muito na nossa análise. E aí, de novo, 3,40 a vitória do Vila Nova contra um CRB horroroso, pagar muito é o último jogo da rodada. Ou seja, se você tiver acertado as outras 3 apostas, você vai controlando para encerrar, caso você veja que não vai dar a vitória do Vila Nova, que eu acho muito provável. Vila Nova ou empate paga 1,57. O que já é muito bom para uma chance dupla de uma equipe melhor, né? Então, vamos aí, fechar nessa. só para fechar as possibilidades,
Aquele famoso Vila Nova empate menos de 3,5 que você gosta, Bruno Félix. Hum, 1,80. bastante, bastante. Então E vamos conservador, fechar. né? Sim, sim. Mas são odds altas, né, para uma aposta conservadora. Então, 4 jogos aí da Série B. Chapecoense ou Juventude, Chape ou empate que a gente falou? Chape empate menos de 3 gols e meio. Então, Chape ou empate menos 3,5 contra o Juventude. Criciúma ou Ceará nós demos duas, né? Vitória cravada do Criciúma ou vitória do Criciúma ou empate mais 1,5, né? Isso, e eu peguei a vitória, simples. E Ponte Guarani, Guarani ou Guarani ou empate menos 3,5 e Vila Nova ou empate menos 3,5. É uma múltipla interessante, com uma odd interessante para uma aposta mais conservadora. Pagar 11, viu, Bruno Félix, essa múltipla de 4 Ou jogos. seja, né, você fala assim, vamos ver o que acontece. Põe 10 reaisinhos ali e já volta sem se der certo. Uma aposta conservadora. Vinícius Alexis, muito obrigado. Muito obrigado a todo mundo que nos acompanha, nos prestigia. Siga a gente no Instagram que está rodando aí de baixo. Curta, compartilha, se inscreva no canal, ative o sininho e dê feedback, dê retorno do que você gosta, do que você não gosta, seja no comentário, seja na DM do Instagram. E claro, ganhe dinheiro com as nossas apostas e lembre da gente. Com certeza, Bruno Félix, um grande abraço para você. E é isso. Então fique ligado, a rodada cheia no canal, né? Então Série A e Série B. Então vai lá acompanhar, porque tem a rodada do domingo também da Série A. Valeu, Vini. Valeu. Até a próxima.